Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu queria fazer um vídeo comentando um pequeno ponto, mas que eu acho muito importante a gente começar a entender certas mudanças que ocorreram no mundo, principalmente a partir do século XX. Na verdade, a gente começou no final do século XIX já a despontar e surge forte no século XX. Ocorre uma mudança dentro da. Em geral, fala de economia, mas essa é uma questão política que, assim, em relação aos governantes, né, governos, governantes, a relação dos governantes com seus governados, ocorre uma mudança muito grande. Quando a gente pega os sistemas antigos, principalmente no lado ocidental, a ideia era do servo. Né? Por exemplo, no feudalismo você tinha o servo, as monarquias todas foram criadas a partir daí. No lado oriental, mais asiático, assim, já é um pouquinho mais complicado. Mas enfim, você tinha muito essa questão no lado ocidental dos servos. Então, assim, os governados eles tinham que servir aos governantes. E o que a gente começa a ver é que com o advento, principalmente das repúblicas, em muitos lugares, e mesmo onde mantiveram monarquias, monarquias constitucionais, um certo parlamento que era eleito, parcialmente eleito, você começa a ter uma preocupação cada vez maior com uma lógica onde os membros da sociedade, os cidadãos de uma sociedade, passam a ser vistos como aqueles cujo bem-estar devem ser promovidos pelo governante. Então a gente começa a ver uma inversão lógica, e claro, eu sei que a gente não vive num mundo de rosa, então é uma coisa que está acontecendo já no início do século XX, até antes, final do século XIX, e ainda até hoje não se completou, mas cada vez mais a gente pode entender o mundo como as pessoas, os membros de uma sociedade, como vendo o governo como servindo a gente. Eu costumo dizer assim, a gente tem cada vez menos autoridades públicas e cada vez mais servidores públicos. Que pega um pouco a ideia. É um certo mote, quase manifesto político, entre aspas, mas é meio por aí. E isso é muito importante, porque isso inclusive vai. Bom, primeiro porque realmente é um processo que tem ocorrido e eu pessoalmente acho ótimo, eu acho que a gente tem que promover o máximo possível essa coisa. Inclusive ajuda a entender um pouco o nosso Brasil. O Brasil tem uma tradição patrimonialista horrorosa e é bom que a gente incorpore esse tipo de concepção, limpe o nosso patrimonialismo com esse tipo de concepção pró-povo, é mais democrático, inclusive. Mas isso também tem uma grande mudança até na dinâmica do sistema. Por exemplo, quando você vê o mercantilismo lá no passado, ele tinha uma dinâmica, que era realmente alimentar a nobreza, os reis e os seus e a sua gangue lá, os nobres, né? Chamar assim no seu entorno, né? Que é a nobreza. No século XX você tem uma lógica intermediária já. Você já começa a ver os governantes criando planos para satisfazer o bem-estar da sua população. Né? Os países, um dos planos, por exemplo, mais comum nos países assim, desenvolvidos, nos países desenvolvidos é o Estado do Bem-Estar Social. Você cria uma série de esferas de saúde, educação, sei lá, uma lista em que o Estado garante para o cidadão, como dado, tipo, presente do Estado. Foi uma ideia que vigeu durante o período do Estado de Bem-Estar Social. Hoje em dia depois caiu mais, né? Mesmo os países que ainda têm Estado de Bem-Estar Social voltaram um pouquinho por N questões que não vale comentar tanto agora, mas enfim, teve. No caso de países periféricos como os latino-americanos, como nós aqui, é o desenvolvimentismo. Então o Estado fala assim, olha, tem um determinado esquema de padrão de consumo e produção dos países centrais que a gente quer copiar, fazer o Ctrl+C, Ctrl+V, copiar e colocar aqui, né? Então isso já mostra um pouco dessa lógica. Não é total. Por quê? Porque aí a partir do século XXI, agora a gente está, e isso que é o mais interessante a gente começar a observar. Nossa, esse curso vai ser realmente. Esse vai ser um dos vídeos menores que eu fiz nessa sequência, mas o que eu quero é só colocar essa questão, só essa pulguinha atrás da orelha de vocês. Repara que agora a gente está numa nova etapa. Uma nova etapa. Agora não é só um presente que o Estado faz para nos agradar. Agora a gente quer escolher esse presente, né? Quer dizer, se o Estado fosse nos pagar o jantar, não, agora a gente quer o self-service. A gente escolher. Então, assim, será que eu quero esse Estado de bem-estar social, o desenvolvimentismo, sei lá o que o Estado queria dar para mim? Que antes o Estado ainda escolhia.
fazia pensando nos seus governados, mas está de uma pequena elite burocrática. O desenvolvimentismo, por exemplo, foi isso. Criar uma série de políticas para nos desenvolver. Primeiro, crescimento econômico, depois desenvolvimento econômico já inclui algumas coisas, urbanização, então, tecnológico, e foi ficando cada vez mais imaterial, mais soft, sei lá qual seria a palavra, inclusive desigualdade social e tal. Não é à toa que foi abraçado por parte das políticas de esquerda, que essa passagem. Aí hoje em dia tem uma contestação. Hoje em dia, os cidadãos vão falar, não, eu quero escolher até o que o Estado vai fazer por mim. Né? E eu acho que o mais importante da gente entender nessa história é que a gente está entrando numa nova fase de aprofundamento desse processo antipatrimonialista, antimercantilista. Eu, na verdade, eu nem tenho uma palavra exata, é um certo autoritarismo estatal que existia e está sendo contestado. Hoje em dia a gente não quer só que o Estado se preocupe e faça coisas para melhorar o nosso bem-estar, a gente quer escolher até que coisa ele quer fazer. E esse é o aprofundamento da democracia. E acho que a gente consegue entender muito melhor, e agora vai ser uma coisa curta, mas é só para dar esse recadinho mesmo, acho que vai ser muito melhor. A gente entende muito melhor o que está acontecendo atualmente aqui no Brasil, em vários outros lugares do mundo, se a gente entender que essa tem sido uma questão. A gente que não quer só o Estado a gente quer o Estado nosso. A gente não quer só um Estado que não é nosso, mas faz coisa pra gente, não. Com um grupo que nos dá presente. A gente quer um Estado nosso. A gente quer um Estado nosso. A gente quer escolher até o que o Estado vai nos fornecer. Então a gente está nesse processo de aprofundamento da democracia, claro, como todo processo é altamente turbulento, sempre é. Mas a gente começa a entender até essa turbulência quando a gente pensa nisso. Enfim, esse vídeo foi realmente curto, mas eu dei meu recado e pensem nisso. Começa a olhar as notícias do mundo com esse olhar, que você vai ver que tem muita coisa. E em breve eu pretendo até de repente fazer mais vídeos falando até de quais são as consequências disso, porque na medida em que a nossa dinâmica mundial depende dessa dinâmica interestatal, isso afeta sim. E aliás, se vocês quiserem conhecer um pouquinho mais como é que funciona da própria dinâmica mundial em si, eu estou colocando uma série de cursos nas plataformas, já fiz um curso sobre concorrência e eu vou botar outros também, eu estou criando outros também, vou botar na plataforma para a gente entender bastante sobre a dinâmica desse sistema mundial, tanto no ponto de vista dos governantes, quanto no ponto de vista econômico também, no ponto de vista, vamos dizer, as políticas, no ponto de vista econômico, tá? E aí eu vou botar nas plataformas, eu passo o link para vocês interessados, é só comentar aqui ou entrar em contato comigo ou qualquer das redes sociais e aí a gente já começa a entender melhor esse processo, tá bom? Gente, é isso, até o próximo vídeo. Foi curto.